Olá, colegas! Vamos tratar um pouco sobre o incidente de falsidade e a insanidade mental do acusado. O incidente de falsidade é a possibilidade de arguição de falsidade de documentos juntados a um processo criminal, com o objetivo de apurar a sua autenticidade. Ele é cabível na fase processual e é feito de forma escrita. O Código de Processo Penal trata do incidente de falsidade dos artigos 145 a 148, e mais especificamente sobre o cabimento do incidente de falsidade no artigo 145, no inciso 4º, que diz o seguinte: se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. A decisão irrecorrível significa depois de esgotados todos os recursos no processo, que não pode mais ser revisada. É importante ressaltar que o propósito do incidente de falsidade documental é exclusivamente a de certificar-se a idoneidade do documento como elemento probatório. A apuração de possível delito de falsidade não faz parte do seu objeto. As características e peculiaridades do incidente de falsidade são as seguintes. Inicialmente, o incidente possui como característica a presunção de originalidade documental, que consiste na ideia de que os documentos apresentados, na teoria, são considerados autênticos e originais, devendo então ser remetidos ao juízo para análise. Outra característica importante de ser mencionada é a não suspensão do processo principal, visto que, se a determinação de falsidade for fundamental para a resolução da ação penal, essa não poderá ser decidida enquanto não for resolvido o incidente. Outra peculiaridade que necessita ser analisada consiste no ponto de que o incidente de falsidade não produz coisa julgada, sendo limitado apenas à veracidade documental, restringindo os efeitos apenas ao próprio incidente. Quanto à insanidade mental do acusado, ela é a falta de domínio da capacidade mental. Ressalta-se que, dentro da norma jurídica, a insanidade mental é apresentada como um estado psíquico capaz de produzir bloqueio intelectual, bem como a inibição da vontade de ação ou omissão delituosa. Nessas circunstâncias, é necessário que se instaure o incidente de insanidade mental, previsto dos artigos 149 a 154 do Código de Processo Penal, para verificar se, na época do fato, o acusado era ou não inimputável. Na dúvida de presunção e da inimputabilidade, o que acontece? Objetivando esclarecer a incerteza presente nos autos de um processo no tocante à capacidade do agente, compreende ou não o fato delituoso, o magistrado poderá ordenar a realização de exame, vez que, na hipótese de abertura do incidente de insanidade mental, deve ser considerado o pressuposto de inimputabilidade em favor do acusado, pois caso o réu seja condenado em situação duvidosa e posteriormente seja comprovada a sua incapacidade, poder-se-á ter a anulação do processo. Por último, destaca-se que, no caso do agente desenvolva a doença depois do ilícito praticado, sendo, portanto, imputável à época do acontecimento dos fatos, deverá responder pelos atos. Contudo, poderá ocorrer a suspensão do processo até que o acusado se restabeleça, de acordo com o artigo 152 do Código de Processo Penal, ou no máximo do prazo de entrega do resultado pericial de 45 dias. Assim, após o recebimento do exame, dando continuidade ao processo, o juiz, embasando-se no laudo, absolve o condenado e o submete à aplicação de medida de segurança. Mas, caso o exame não indique que o agente era incapaz de entender a ilicitude do ato, este poderá vir a ser condenado. Quanto à necessidade de curador especial, é importante frisar que a nomeação do curador especial no processo penal tem como objetivo de fazer exercer ao réu o direito dos princípios do contraditório e ampla defesa. O curador especial é o advogado ou defensor público judicialmente nomeado para defender os interesses da parte, caso não tenha condições financeiras para pagar ou não possua um advogado. Ele deverá zelar pelos interesses do ofendido,
poderá ser nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público pelo juiz competente diante da impossibilidade de o réu exercer o seu direito de queixa, caracterizando assim sua vulnerabilidade. Para que um agente seja punido por um crime cometido, a sua sanidade mental e conhecimento do ilícito são requisitos de suma importância no momento da decisão da punição ou não. Logo, entende-se que o Código Penal veda que as pessoas que não tenham caráter de entendimento da ilicitude do ato no momento em que o praticam, não poderão ser punidas. Isso ocorre pois a imputabilidade relacionada a um incidente de insanidade mental é uma das excludentes de ilicitude. Espero que vocês tenham compreendido essas explicações a respeito do incidente de falsidade e da insanidade mental do acusado. Um forte abraço e até a próxima.